A nossa história ainda é composta por enormes buracos, que são os trechos que não conhecemos e grandes exploradores descobrem isso num período de tempo considerável. Cada nova descoberta é uma parte do passado que podemos conhecer com maior clareza. Nos últimos anos, novas descobertas nos proporcionaram uma nova perspectiva sobre alguns capítulos que passaram e nos deu uma nova compreensão humana. Pensando em vocês e em como somos todos curiosos, decidimos procurar um pouquinho mais sobre esses artigos antigos. Conheça agora as 10 descobertas recentes mais incríveis da história. Caverna de Brucknell. Uma vez iluminada pelos incêndios cintilantes dos construtores pré-históricos, uma série de mistérios círculos de pedra se esconderam na escuridão por milênios, mergulhados nos recessos de uma caverna na França. Agora, essas estruturas antigas emergem novamente das sombras. Os anéis estranhos são feitos a partir de estalagmites e são de aproximadamente 176 mil anos, informam os cientistas hoje na Nature. E se os anéis foram construídos por uma espécie bípede, como os arqueólogos suspeitam, eles só poderiam ser o trabalho dos neandertais, parentes humanos antigos que estão provando ser muito mais humanos do que o previsto. Esta descoberta fornece evidências claras de que os neandertais tinham capacidade totalmente humanas no planejamento e na construção de estruturas de pedra, e de que algumas delas penetraram profundamente em cavernas, onde a iluminação artificial teria sido essencial, diz Chris Stringer, da Natural Museum da História de Londres. No entanto, por que os neandertais se arriscaram profundamente na escuridão e construíram tais estruturas elaboradas? Ainda é um enigma, pelo menos por enquanto. Cápsula do tempo. Selado desde o Pleistoceno, a caverna Brucknell está localizada no sudeste da França, numa região cheia de grutas decoradas e outros sítios paleolíticos. Em 1990, os spelunkers escavaram a sua entrada e apertaram, encontrando sinais de ursos cavernosos desaparecidos há muito tempo, e outra megafauna extinta apenas dentro. Mas o verdadeiro tesouro da caverna estava numa câmara escondida a mais de 1000 pés, cerca de 330 metros da entrada. Lá, várias estruturas grandes e encamadas em forma de anel sobrescreveram do chão da caverna, o artesanato aparentemente inconfundível das construções com um propósito. Todos os visitantes notaram a presença dessas estruturas dos primeiros espeleólogos, diz Jacques Jauber, da Universidade de Bordeaux, coautor do estudo descrevendo a descoberta. Levaria décadas para os cientistas começarem a decifrar os círculos enigmáticos, um esforço desacelerado pelo acesso restrito à caverna e pela morte prematura do arqueólogo que começou a trabalhar no local na década de 1990. Mosaico da Arca de Noé. Um grupo de arqueólogos está realizando escavações desde 2011 na sinagoga de Hukiok, uma antiga vila na região da Baixada da Galileia de Israel. Um time com a participação de estudantes e funcionários de 4 universidades dos Estados Unidos descobriu que poderia ser a descoberta mais incrível feita até agora: 2 painéis de mosaico que representam a história da Arca de Noé e a divisão do Mar Vermelho. Os painéis, considerados extremamente raros pelo conteúdo e qualidade, decoraram o solo do corredor da sinagoga, que data do século V a.C. Um dos painéis mostra a história da Arca de Noé, do livro de Gênesis, capítulo 6 ao 9, com pares de leões, leopardos, cobras, ursos, elefantes, avestruzes, cabras, ovelhas e outros animais. O outro mosaico representa vividamente a divisão do Mar Vermelho, do Êxodo 14 ao 26, uma imagem detalhada de peixes enormes que engoliram soldados do exército egípcio, vagões invertidos e cavalos afogados. Templo de Kukulkan esconde 2 pirâmides em seu interior. A famosa pirâmide de Kukulkan, no sítio arqueológico de Chichén Itzá, no México, foi construída como se fosse uma daquelas bonecas russas. Os arqueólogos descobriram que existem 2 pirâmides menores em seu interior. A primeira construção interna já é conhecida desde a década de 1930, mas agora uma outra, ainda menor, foi descoberta pelos pesquisadores. Os cientistas estão pesquisando se essa nova descoberta é a última boneca russa piramidal, ou então se existem novas estruturas no interior da pequena pirâmide.
A Kukulcán está localizada na península de Yucatán e foi construída provavelmente entre os séculos 9 e 12. Além disso, ela contém 364 degraus, um para cada dia do ano, de acordo com o calendário maia. Ainda na década de 1930, os arqueólogos desvendaram vários segredos de Kukulcán, incluindo uma enorme pirâmide interna, e eles ainda acharam uma câmara de sacrifícios e as estátuas de Jaguar e também de Xecmu, figura bastante conhecida do folclore maia. A nova descoberta foi possível através de uma tomografia não invasiva e tridimensional feita através de resistividade elétrica, o naufrágio de Antiquitera. O naufrágio de Antiquitera, cerca de 65 anos antes de Cristo, é o maior, mais rico e talvez o mais famoso naufrágio do mundo antigo. Descoberto em 1900 fora da ilha grega de Antiquitera, o site produziu centenas de tesouros, incluindo estátuas de bronze e mármore, bem como o mecanismo Antiquitera, muitas vezes referido como o computador mais antigo do mundo. No entanto, uma nova descoberta importante foi feita no verão de 2016, quando uma equipe internacional recuperou um esqueleto humano lá. Os restos, que incluem partes do crânio, maxilar, dentes, costelas e ossos longos dos braços e pernas, provavelmente pertenciam a um macho jovem. Há evidência de pelo menos outros 4 indivíduos que já haviam sido encontrados no site, mas os restos recém-descobertos são os primeiros a serem descobertos em quase 40 anos e durante a idade de análise de DNA. De acordo com um antigo especialista em DNA, a descoberta pode ser a primeira oportunidade para examinar a genética de um antigo marinheiro. Os restos humanos de naufrágios antigos são extremamente incomuns, diz ele. As análises de DNA podem potencialmente fornecer novas informações fascinantes sobre a ascendência genética da tripulação e as origens geográficas. O co-diretor do projeto, Brenda Foley, sugere que o indivíduo pode ter sido preso abaixo das escavações quando o navio esmagou as rochas e afundou. Embarcação no Egito. Sob as areias douradas a oeste do Nilo, no antigo local sagrado egípcio de Abidos, os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária. Uma frota inteira de barcos que foram esboçados nas paredes interiores de uma câmara de barco de tijolos, de barro, subterrânea em cerca de 1840 anos a.C. A estrutura fazia parte do complexo mortuário de um rei da 12ª dinastia, cujo túmulo está próximo. Essa descoberta única revela novos detalhes sobre como os rituais do funeral do rei podem ter acontecido. Também sugere que uma antiga tradição funerária real ainda fosse homenageada aqui, embora isso logo se desvaneça à medida que as práticas funerárias radicalmente diferentes entraram em moda. A estrutura foi notada pela primeira vez durante o inverno de 1901 e 1902, quando o arqueólogo britânico Arthur Eigal expôs o telhado, bem como o topo das paredes interiores. Lá, ele teve o primeiro vislumbre da decoração temática do barco do prédio. Mas a parte central do telhado entrou em colapso quando sua tripulação escavou a areia debaixo dela. Pôs ao fim então o projeto. Agora os arqueólogos da Universidade da Pensilvânia, trabalhando com o Ministério do Estado para as Antiguidades do Egito, expuseram as ruínas do que era uma vez um grande salão com cerca de 70 pés de comprimento e 13 metros de largura. Este trabalho foi parcialmente financiado por uma doação da National Geographic Society. As paredes finalmente encardenadas e caídas foram decoradas com mais de 120 desenhos incisivos de barcos, cada um ligeiramente diferente do próximo. Alguns eram contornos simples, de cascos curvados, com luas e crescentes. Outros eram mais elaborados, mostrando um mastro, velas e remos. A maioria estava lotada, com muitos toques ou sobreposições. Casas da Idade do Bronze desenterradas em East Anglia. Os arqueólogos revelaram habitações da Era do Bronze incrivelmente bem conservadas durante uma escavação na pedreira de Must Farm, Whittlesey, nos afins de East Anglia, que fornece então uma visão extraordinária da vida doméstica há 3.000 anos. O assentamento, que data do final da Idade do Bronze, teria sido o lar de várias famílias que viviam em várias casas de madeira sobre palafitas acima da água. Um incêndio destruiu o assentamento, fazendo com que as habitações se colapsassem no rio, preservando o conteúdo no leito do rio. O resultado é uma cápsula de tempo extraordinário contendo têxteis excepcionais, feitos a partir de fibras vegetais, tais como cascas de lima, copos pequenos raros, tigelas e frascos completos com refeições passadas ainda dentro.
Os arqueólogos também encontraram contas de vidro exóticas, formando parte de um colar elaborado, insinuando uma sofisticação que geralmente não é associada com a Idade do Bronze britânica. Arqueólogos acreditam que as estruturas expostas são as habitações da Idade do Bronze, melhor preservadas já encontradas na Grã-Bretanha, e as descobertas juntas proporcionam uma imagem mais completa da vida pré-histórica do que já tivemos antes. Vestido Tarkan. Sabemos que é bastante comum em escavações arqueológicas pesquisadores encontrarem peças cerâmicas e ferramentas antigas. Contudo, quando se trata de vestimentas, a história é outra. Dada a fragilidade dos materiais, já que a maioria dos tecidos eram feitos de materiais puramente orgânicos como algodão, linho, cânhamo ou lã, que são rapidamente degradados, e por isso encontrá-las é extremamente raro. O vestido encontrado no Egito, na região de Tarkan, aproximadamente 100 km de Cairo, teve a sua idade entre 5.100 a 5.500 anos, confirmada através da datação do carbono, e por isso recebeu o título de vestido mais antigo já encontrado. De acordo com a publicação da Antique, o vestido sepultado numa tumba por milhares de anos por pouco não foi descoberto, já que nas últimas primeiras escavações ocorridas entre 1912 e 1913, o vestido passou batido, considerado um amontoado de trapos e gases utilizados em mumificações. Mais de 65 anos depois, que foi em 1977, quando a pilha de trapos foi encontrada para investigação de conservação, aí sim descobriram que se tratava de uma peça de roupa. Supõe-se que o vestido foi usado por um membro da elite egípcia, dada o nível de detalhes das costuras em pregas paralelas nos ombros e no peito. Como já sabido, este não é o único exemplo de vestimenta antiga, mas ainda segundo a publicação, é a única que apresenta características de alta costura para a época, já que foi feita com esmero desde o corte do tecido até os acabamentos. Ao contrário das demais peças já encontradas, cujos modelos eram muito mais básicos, constituídos de tecidos envoltos no corpo e com costuras e amarrações muito simples. Apesar de ter sido encontrado numa tumba, há indícios de que tenha sido criado não para traje fúnebre, mas sim para o uso da própria vida. Além disso, apresenta sinais de que teria sido usado. Jenna Jones, da Macquarie University, na Austrália, ainda aponta que o hieróglifo vestido aparece na lista dos itens pós-morte, aqueles que seriam usados na própria vida, como demais itens, como por exemplo alimentos e cosméticos. A primeira escrita de Londres. A maior e mais significativa coleção de tábuas de escritas encerados romanos está fornecendo um vislumbre intrigante para a vida do início de Londres romana. Mais de 400 comprimidos de madeira foram descobertos por arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres, durante as escavações no local da nova sede europeia da empresa Bloomberg. Roman London foi fundada em torno de 50 anos depois de Cristo, e os textos recuperados escritos por residentes comuns registram vários nomes, bem como eventos e transações que ocorreram durante as primeiras décadas do assentamento. A cera fundida foi aplicada em tábuas usando a espátula à direita e uma caneta decorada à esquerda. As tábuas que começaram a ser publicadas em 2016 apresentam um método uma vez popular de escrita romana que envolveu o uso de uma caneta apontada para gravar letras e uma fina camada de cera que havia sido espalhada numa pequena placa. Uma vez que as tábuas como esses eram geralmente feitos de madeira, eles raramente sobrevivem. No entanto, o local de escavação de Bloomberg está localizado ao longo do que costumava ser o rio Walbrook. A maioria das tábuas descobriu que havia parte de um antigo lixo e que era usado para preencher as zonas úmidas para criar terrenos edificáveis durante a Era Romana. As condições lamacentas e sem oxigênio foram fundamentais para a preservação das tábuas de quase 2000 anos. A coleção é extremamente significativa, diz a arqueóloga Sophia Jackson, da MULA, porque as tábuas datam dos primeiros anos de Londres. Eles fornecem novos insights sobre as pessoas que viveram, trabalharam e negociaram lá, e até administraram a nova cidade, e quais estruturas sociais, econômicas e legais estavam implantadas. Até agora, 19 das 405 tábuas foram codificadas através de um processo rigoroso que utiliza a fotografia multirredirecional e análise microscópica. Entre esses, o documento manuscrito mais antigo da Grã-Bretanha é a primeira referência conhecida em London. Alguns textos parecem ser registros legais e contratos, enquanto outros são correspondência. E um tablet que simplesmente contém um alfabeto pode ter sido parte de uma aula escolar. Uma estátua gigantesca de quartzito foi encontrada em pedaços por arqueólogos egípcios e alemães.
Ela estava submersa no lodo de uma favela dos arredores de Cairo, no Egito. Estudiosos acreditam que a imagem seja a representação do antigo faraó Ramsés II, o Grande, que governou o local há mais de 3.000 anos. Um dos motivos para a hipótese é o fato da favela ter sido construída onde antigamente a cidade de Heliópolis se encontrava, contrastando com a atual condição precária. A região era considerada a morada do Deus do Sol e muitos monumentos foram erguidos lá. Os destroços foram achados perto de um dos maiores templos do Egito, feitos sobre as ordens de Ramsés II, em sua homenagem à divindade solar. Por isso mesmo os arqueólogos acreditam que a imagem represente o faraó, mesmo ainda não tendo identificado com totalidade de quem se trata a figura. Segundo um dos pesquisadores, até agora o grupo resgatou a cabeça e o peitoral da estátua. Ainda restam as partes inferiores da imagem, entre elas a base e as pernas, e acredita-se que ela possua 8 metros no total. A descoberta foi considerada uma das mais importantes do século pelo Ministério das Antiguidades do país. Segundo o grupo de estudiosos, ela é importante para mostrar o quanto o templo, perto do qual estaria, era grandioso. A instalação sofreu vários danos durante o período grego-romano, entre 332 a.C. e 392 d.C. A maioria de seus obeliscos e estátuas foram levados para Alexandria e Europa. O resto desapareceu entre os séculos 8 e 13, só sobrando os blocos que constituem o Cairo antigo. A cada dia que se passa, novas descobertas vêm sendo feitas encaixando as peças nesse nosso mundo cheio de buracos. E por aquilo que nos instiga a nossa curiosidade. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.